peço que permaneça ao palco o doutor José Irã da Silva Galo, na qualidade de presidente, e convido o doutor Henrique Batista e Silva, na qualidade de secretário, para juntos coordenarem os trabalhos do painel Raízes, Realidades e Solidariedade. Com a condução dos trabalhos, o presidente do painel. Bom dia mais uma vez a todos. Vamos dar início ao nosso evento, que terá como tema principal Raízes, Realidade e Solidariedade. Eu vou passar para o professor doutor Henrique para ler os currículos dos palestrantes, dos expositores. Obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigado, Irã Galo. Eu quero ler o currículo sumário dos expositores. Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, médico com pós-graduação em Medicina do Trabalho, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, presidente do Conselho Federal de Medicina, gestão 2014-2019, presidente da Comunidade Médica dos Países da Língua Portuguesa, gestão 2017-2018, diretor da IANRA, Associação Internacional das Entidades Reguladoras de Medicina, gestão 2016-2018, membro titular da Academia Pernambucana de Medicina. O próximo palestrante é o nosso já conhecido, querido presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso. Florentino Cardoso é cirurgião geral e oncologista cirúrgico, formado pela Universidade Federal do Ceará. Tem residência médica em cirurgia geral e cirurgia oncológica no INCA do Rio de Janeiro, mestrado em cirurgia, é especialista em economia de saúde e em capacitação gerencial de dirigentes hospitalares, Instituto de Administração Hospitalar de Ciências da Saúde. Foi superintendente dos hospitais universitários da Universidade Federal do Ceará, de janeiro de 2010 a fevereiro de 2014. Cirurgião do Hospital Geral de Fortaleza, instituição da qual foi diretor-geral no período de 2003 a 2006. Vice-presidente regional Norte-Nordeste da AMB, de 2002 a 2008, presidente atualmente da Associação Médica Cearense em 3 gestões, de 99 a 2005, de 2008 a 2011. E é atualmente presidente da Associação Médica Brasileira desde 2011, sendo reeleito para a gestão 2014-2017. Outro nosso convidado é o José Manuel Pavão, médico cirurgião pediatra, diretor do Hospital Crianças Maria Pia, de 1987 a 2004, presidente da Sociedade Portuguesa Cirurgiões Pediatras, presidente do Colégio Especialidade de Cirurgia Pediátrico, deputado da Assembleia Republicana, de 2002 a 2005, presidente da Associação Nacional Assembleias Municipais, vários trabalhos publicados na área das especialidades, colaborador da imprensa diária e regional, e tem diversos livros publicados.
Nosso outro convidado é o professor Aníbal Gil Lopes, médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor em Ciências, Fisiologia, pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, pós-doutor na Yale University, Estados Unidos da América, foi professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro de 1993 a 2014, foi diretor do Instituto Biomédico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi pró-reitor de graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no período de 1998 a 2000, e atualmente é professor titular da Universidade Camilo Castelo Branco, Unicastelo. Doutor José Francisco Pavão, médico interno de saúde pública, jovem médico, membro da CMLP, membros da Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos de Portugal, diplomado em Diplomacia e Saúde Global, Gestão da Saúde e Cooperação para o Desenvolvimento, investigador convidado do Centro de Investigação em Saúde de Angola e do Instituto Ciências da Saúde da Universidade Católica. Também membro da direção da ONG Mundo a Sorrir. É isso, presidente. São esses. Bom, inicialmente passo a palavra para o Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, como expositor. Bom, mais uma vez eu cumprimento aos amigos, aos colegas, os nossos bastonários que estão aqui nesse congresso, aos palestrantes, com os quais divido os assentos nas cadeiras. Um especial cumprimento ao Dr. Francisco, né, que tem nos ajudado de maneira permanente, até, naturalmente, contribuindo também com o Dr. Manuel Pavão, dessa estruturação da comunidade médica de língua portuguesa. E eu vou apresentar considerações, acepções a respeito do tema central, né, deste congresso. Raízes, solidariedade, realidade. Eu não sei se já podemos avançar aqui. Já estamos agora com uma visão global, né, dessas comunidades de língua lusófona e suas presenças em todos os continentes. Nós temos exatamente em todos os continentes os médicos que comungam da lusofonia. Cito, de forma emblemática, Macau, né, com a comunidade de língua portuguesa. Angola, com as nossas diversidades de assistência em saúde e outros parâmetros, tentando fazer uma síntese dessas realidades, das diversidades que temos nos nossos países, onde exercemos a medicina em comunidades de língua portuguesa. Angola está no 150º posição do ranking de IDH, com um índice de 0,533. Uma população, 25,1 milhões, 102,6 bilhões como PIB anual, índice de crescimento 3,0, percentual do PIB com gasto de saúde 3,3%, participação do Estado no gasto sanitário 64,3%, gasto per capita em saúde ano
179,4 dólares, expectativa de vida ao nascer, 52,7 anos, taxa de mortalidade infantil, crianças até 5 anos, 156,9 por 1.000 nascidos vivos. Óbitos. E 10,7 taxa de mortalidade como causas externas. Nesses parâmetros vem o Brasil em seguida, também com uma foto que deixa muito claro que há diversidades internas e externas dentro das nossas comunidades de língua portuguesa. No Brasil, nós temos uma população de em torno de 50 milhões de habitantes que é atendida na área privada ou suplementar de saúde e algo em torno de 150 milhões que estão dependentes do Sistema Único de Saúde e do Sistema Público de Saúde. Nós temos uma posição 79ª no ranking do IDH, com um índice de 0,754. 207 milhões, 1,8 trilhão é o nosso produto bruto anual, índice de crescimento do PIB menos 3,8%. Face dificuldades que todos sabem, que vivenciam, porque o mundo é global e a comunicação é rápida e permanente. As nossas dificuldades e as nossas recessões de caráter social e econômico no momento. Participação do Estado no gasto em saúde é 48%. Apenas 48%. O gasto per capita em saúde, 947,4 dólares. A expectativa de vida ao nascer, 74,7 anos. Bom, são parâmetros que os senhores estão vendo, nos deixam numa posição, tanto quanto, eu diria até, incômoda no índice, né, a ONU, a OMS, como parte desta Organização Nacional das Nações Unidas, apresenta. Estamos no 79º lugar. Cabo Verde, população de 520 mil habitantes, 1,6 bilhão, produto interno bruto anual, um gasto per capita de 173,3 dólares em saúde, expectativa de vida 73,4 anos. Bom, são os parâmetros em Cabo Verde. Guiné-Bissau, também com as suas diversidades, as suas dificuldades, 1,8 milhão é a sua população, um produto interno bruto anual de 1,1 bilhão. Vamos apenas para fazer referência, a expectativa de vida ao nascer, 55,5 anos. Taxa de mortalidade infantil, 92,5 por 1.000 nascidos vivos, óbitos, né, 92,5, e a taxa de mortalidade por causas externas de 8,9. Macau é uma outra realidade. Macau está na 14ª posição no ranking do IDH, com 0,892. É uma posição privilegiada. Tem uma população de 587,6 mil habitantes, produto interno bruto 46,1 bilhões ano, uma expectativa de vida ao nascer de 80,8 anos. Os outros parâmetros não estavam disponíveis. Moçambique e as suas realidades, com 27,9 milhões de habitantes, um PIB de 14,8 bilhões, uma expectativa de vida ao nascer de 55,4 anos. Interessante fazer referência também à participação do Estado no gasto sanitário em saúde, 56,4%. Tem uma proporção de gasto sanitário bancado pelo Estado maior do que a do Brasil. Portugal, também com uma posição mais privilegiada, está no 41º lugar no ranking de DH, com 0,843. Eu apenas lembro, por exemplo, desse mundo que temos que compartilhar de uma forma irmã e global, o Chile está na 38ª posição.
A Argentina está na 45ª posição. Portugal está na 41ª posição no ranking de IDH. População de 10,3 milhões, um PIB de 199,1 milhões, uma expectativa de vida ao nascer de 81,5 anos e uma participação do Estado no gasto sanitário em saúde, ou no gasto sanitário total, 64,8%. Muito boa a participação, próxima do Canadá, inclusive. São Tomé e Príncipe, com a sua diversidade, a sua realidade, 190 mil população, produto interno bruto, PIB, 317,6 milhões, gasto per capita em saúde, 165,6 dólares, a expectativa de vida ao nascer, 66,5 anos. No leste, centésimo, 33º lugar no ranking de DH, 1,2 milhão a sua população, 1,4 bilhão PIB, a expectativa de vida ao nascer, 68,5 anos. Bom, as nossas bandeiras, as nossas maiores representações e símbolos, e eu vou fazer uma leitura comentada das raízes, realidades e solidariedade que nós apresentamos assim numa síntese muito estreita em alguns números, com base no IDH. No ensaio Raízes do Brasil, lançado em 1936, o historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, ilustre filho de um pernambucano e de um paulista, sintetiza a relevância da Península Ibérica para a formação dos povos por ela colonizados. Na introdução de sua obra, que apesar da passagem do tempo mantém-se como referência para estudiosos brasileiros de além-mar, ele escreve, abre-se aspas, a Espanha e Portugal são como a Rússia e os países balcânicos, e em certo sentido também a Inglaterra, um dos territórios ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos. Assim, eles constituem uma zona fronteiriça de transição, menos carregada, em alguns casos, desse europeísmo que, não obstante, mantém como um patrimônio necessário. Fecha-se aspas. No caso de Portugal, essa presença que se alastrou pela América, África e Ásia, teve no idioma um traço forte de união. A língua portuguesa, como a conhecemos, surgiu no século III a.C., sendo que hoje, graças ao ímpeto dos desbravadores da terra de Camões, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo comungam da lusofonia. Mais de 200 milhões dessas pessoas estão no Brasil. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, além de Portugal e Brasil, formam, assim, uma comunidade com raízes profundas, plantadas a partir do século XV, mas que se defronta com diferentes desafios no momento em que se rediscutem as bases de uma nova ordem global, com impactos na economia, educação e relações humanas. Para os cerca de 480 mil médicos que atuam nos países lusófonos, dos quais 420 mil estão no Brasil, o desempenho de seu mistério profissional configura-se como exercício de cidadania, em um contexto de diversidade política, econômica e social, caracterizado, com raras exceções, por desigualdade social e desrespeito aos direitos humanos. Com base nos dados mais recentes divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a comparação dos principais indicadores dessas nações revela os extremos de desigualdade nos quais convivem seus povos, particularmente no campo da assistência à saúde. Um exemplo é o valor per capita dos gastos assistenciais nessa área, destinado à prevenção, ao tratamento de doenças e à promoção de hábitos salutares, que oscila de 2.096 dólares ao ano em Portugal a 37,30 dólares em Guiné-Bissau. Apesar de ser classificado como uma das maiores economias do mundo, o Brasil tem esse indicador limitado,
a 947,70 dólares por habitante ao ano. A participação do Estado no gasto sanitário total no nosso país é de apenas 48%, como já mostrado. Trata-se de um baixo percentual, posto que nos sistemas únicos de saúde torna-se recomendável que este índice seja pelo menos de 70%. Em Portugal, a participação do Estado corresponde a 64,8%, como também já foi aqui apresentado, do gasto sanitário total. Esse percentual de participação, ainda que inferior ao praticado por outros países desenvolvidos, como o Reino Unido, 83,5%, Alemanha, 76,8% e Canadá, 69,8%, tem sido suficiente para bancar ações que melhoraram os seus indicadores epidemiológicos. Dentre eles, destacamos a queda na mortalidade infantil até 5 anos, que passou de 4,4 óbitos por mil nascidos vivos em 2006 para 3,6 óbitos por mil nascidos vivos em 2015, e o aumento da expectativa de vida da população em geral, que no mesmo período foi de 78,4 anos para 81,5 anos. Ambos os resultados estão vinculados à extensão do saneamento em Portugal, que há 2 anos já atingia um percentual de 99,7% do território nacional, conforme dados do Banco Mundial. Trata-se de relevante conquista da sociedade, pela compreensão dos gestores de que a aplicação de recursos em água e esgoto não é gasto, mas investimento na prevenção de doenças. Nos países lusófonos situados na África, os indicadores divergem em função dos padrões de desenvolvimento e da estabilidade política das nações. Em Cabo Verde, 74,7%, Angola, 64,3% e Moçambique, 56,4%, a participação do Estado no gasto sanitário total, ao longo dos anos, supera, na média, a participação do Estado no gasto sanitário total do Brasil, que possui um produto interno bruto, PIB, significativamente maior. Nessas nações africanas, observa-se que esse percentual dispensado tem possibilitado a melhora de alguns indicadores, que, entretanto, permanecem muito distantes do ideal. A mortalidade de crianças com até 5 anos vem baixando em todas elas. Entre 2006 e 2015, em Angola, caiu de 200,5 óbitos por mil nascidos vivos para 156,9. Em Moçambique, a queda foi de 127,8 mortes para 78,5. Em Cabo Verde, a redução foi menos acentuada, de 27,9 registros de óbitos para 24,5. A diversidade nos indicadores epidemiológicos das nações lusófonas permanece em relação à mortalidade por causas externas, oscilando de 8% dos óbitos em geral, no caso do Timor-Leste, a 12,8% no Brasil. Esse índice varia de 8,9% das mortes registradas na Guiné-Bissau a 10,7% em Angola, com ligeiras variações em São Tomé e Príncipe, 10,5%, Cabo Verde, 9,7% e Moçambique, 9,1%. Portugal, que tem índice de 4,1%, é uma exceção nesse parâmetro de comparação. Podemos, assim, vislumbrar, ainda que de maneira parcial, os cenários de desigualdades sociais nos países onde existem comunidades médicas de língua portuguesa ou lusófona. Nesses parâmetros de diversidades, de grandes diversidades sociais, os médicos, nós médicos de língua lusófona, quando tratamos dessa vergonhosa situação chamada fome, quando tentamos tratar da desnutrição com proteínas, vitaminas, hidratação, sais minerais, não estamos tratando de doença, estamos minimizando sintomas, reduzindo danos, porque a grande doença é a desigualdade social. Essa é a verdadeira doença, e que precisa ser tratada, e que precisa do engajamento dos médicos nesse processo de tratamento causal. O escritor moçambicano Mia Couto
nos ajuda a encontrar os caminhos para a transformação dessas realidades. Diz ele em E se Obama fosse africano? Abro aspas. Temos de repensar o mundo no sentido terapêutico de o salvar de doenças de que padece. Uma das prescrições médicas é mantermos a habilidade da transcendência, recusando ficar pelo que é imediatamente perceptível. Isso implica a aplicação de um medicamento chamado inquietação crítica. Significa fazermos com a nossa vida cotidiana aquilo que fizemos neste congresso, que é deixar entrar a luz da poesia na casa do pensamento. O médico, senhoras e senhores, não é apenas um técnico, mas um cuidador do homem e da sua comunidade. Assim, alicerçados em suas raízes históricas e culturais, e ao mesmo tempo motivados a mudanças das realidades que colocam em risco a vida e o bem-estar dos seus povos, devem atuar com entusiástico engajamento em defesa das causas públicas. Portanto, seguindo a sugestão de Miyakoto, deixemos entrar a luz da poesia na casa do pensamento. E como nos ensinou o grande poeta português Fernando Pessoa, abro aspas, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Compartilhemos, neste congresso, unidos pelas nossas raízes, da travessia de noites espessas de ciência em busca do amanhecer da saúde, orientados pela solidariedade que pode transformar as nossas realidades. Por fim, encerro com a apresentação da sabedoria do Papa Francisco. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Muito obrigado. Passa a palavra ao professor Florentino, presidente da Associação Médica Brasileira. Bom dia mais uma vez, queria agradecer o convite honroso de participar com todos aqui nessa sessão. Vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente, mostrando um pouquinho do que nós somos hoje em termos de medicina. Eu não vou me deter a questões históricas, todo mundo conhece de cor e salteado a história da medicina brasileira. A única observação que eu gostaria de fazer é que no passado, que se levava enorme tempo para determinadas conquistas, hoje ela faz parte do cotidiano. Uma mensagem de quem estuda profundamente o conhecimento médico é de que a cada 4, 5 anos o conhecimento dobra. Hoje, pode ser que seja mais rápido amanhã. Significa dizer que nós precisamos estudar todos os dias. Porque se pararmos de estudar a cada 4, 5 anos, só iremos conhecer aquilo que é metade do conhecimento ou o estado da arte. Algumas coisas de história também da medicina, não vou me deter, e aí um pouquinho da medicina no nosso país. A primeira instituição hospitalar, e nós devemos muito hoje ainda a essas instituições hospitalares do nosso país, que são as santas casas e entidades filantrópicas,
1.542 no nosso país. Existiam os práticos com as suas ações de saúde pública, e aí um marco no nosso país, 1808, na gloriosa e santa terra de Todos os Santos, Bahia, Salvador, foi criada a primeira faculdade de medicina. E as iniciais políticas sanitaristas no início do século XX no nosso país. Somos muito jovens, mas deveríamos estar aprendendo mais rápido com quem já passou por tudo isso. De vez em quando a sensação que temos é que nós fomos e voltamos. Talvez, essa seja uma das coisas que a política brasileira nos dá. A residência médica, nós sabemos que é muitíssimo importante uma boa formação médica. Nós já temos no Brasil autorizadas mais de 300 escolas médicas. Depois que todas essas escolas estiverem formando os estudantes, hoje já são em torno de 22 mil egressos a cada ano. Final de 2017, vão sair das faculdades 22 mil médicos, aproximadamente. A expectativa é que quando todas estiverem formando médicos, algo em torno de 30 mil médicos anos, que se somarão a cada ano aos existentes, com a perspectiva de termos mais de 1 milhão de médicos em 2030. E aí não é só ter uma boa formação médica, sabendo que com o número excessivo de escolas médicas existentes, além de autorização de vagas novas em escolas que já existiam, o conhecimento médico daquele que sai das faculdades tem deixado a desejar. E aí o que mais a população enxerga em nós médicos é a assistência. Nós defendemos hoje que o melhor modelo para que o médico esteja mais adequado para cuidar das pessoas, residência médica. Nós temos vários programas de residência médica que também deixam a desejar. Nossa esperança é que, nesse momento, nós temos uma conselheira federal que foi presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, como secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, que nós possamos mudar esse cenário. Mas é importante frisarmos que a residência médica, que é você aprender sob tutela, sob supervisão, certamente é que vai nos capacitar para desempenhar melhor as nossas funções. Residência médica no Brasil oficialmente existe desde 1945. A primeira foi no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que reconhecidamente é uma das melhores faculdades de medicina da América Latina e está muito bem ranqueada no mundo inteiro. Depois surgiram outros, o primeiro foi traumato-ortopedia, depois surgiram outros programas a seguir no Rio de Janeiro, clínica médica, pediatria, e com a disseminação dos programas de residência médica na década de 70, vários hospitais têm programa de residência médica. E o cuidado que devemos ter, certamente num país continental como o nosso, de enormes diferenças, é não pautarmos o nosso horizonte com quantidade. O que nós precisamos é qualidade, na quantidade adequada. Mas de vez em quando pensam só em quantidade. Instituída no Brasil a residência médica em 1977, importante que frisemos que é bastante jovem a Comissão Nacional de Residência Médica, que é uma modalidade de ensino pós-graduação, curso de especialização, sempre sob supervisão. O decreto está aí. E bem antes disso, a Associação Médica Brasileira, já pensando em qualidade, pensando em cada vez mais mostrar quão importante é estar atualizado no conhecimento médico, desde 1977, a Associação Médica Brasileira, junto com a sua sociedade de especialidades, tem o título de especialista.
No Brasil hoje só existem duas maneiras de dizer que o médico é especialista. Uma delas é concluir um programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica em determinada especialidade. Ao final disso, é especialista. A outra é fazer o concurso para título de especialista da Associação Médica Brasileira. Como é que o médico diz que é gastroenterologista no Brasil? Ou conclui uma residência em gastroenterologia credenciada, ou faz a prova do título de especialista da AMB, que a AMB outorga à Federação Brasileira de Gastroenterologia. O que é que nós esperamos com o título de especialista? E aí nós temos aperfeiçoado o título de especialista. Se nós olharmos no retrovisor, percebemos com clareza que hoje o título de especialista feito pela AMB com suas sociedades é muito melhor do que no passado. E certamente a expertise de gente competente, dedicada, qualificada, vai fazer com que isso melhore ainda mais. Comprova que o médico foi submetido a uma formação, titula, certifica, e é só dessa maneira que ele pode registrar-se no Conselho Regional de Medicina do seu estado e dizer que é especialista naquela área. E tem outro avanço importante, é que no passado nós tínhamos diferentes especialidades de acordo com a instituição a qual nós fazíamos referência. A AMB tinha X especialidades, CFMY especialidades, Comissão Nacional de Residência Médica e Z especialidades. Em 2002, foi criada a Comissão Mista de Especialidades, em que é um board formado pelas 3 entidades, cada uma delas com 2 representantes, e desde então, todas reconhecem de maneira igual o mesmo número e o mesmo nome de especialidades ou áreas de atuação. Nós temos no Brasil hoje 54 especialidades, já 2 novas autorizadas, e temos 57 áreas de atuação no país. De vez em quando, nos deparamos com a situação em que um determinado médico se anuncia, por exemplo, especialidade medicina estética. Não existe essa especialidade no nosso país. E algumas outras que de vez em quando a gente vê e ouve. É importante que nós adotemos a legalidade e possamos disseminar no país inteiro que, nesse momento, as especialidades são reconhecidas são essas e as áreas de atuação são aquelas. Nada mais podemos fugir disso. A vida do médico no Brasil. Como é o nosso país hoje, o Vital fez uma excelente exposição de como é o nosso país, mostrou os nossos irmãos, outros 8 países que falam a nossa língua, e entendamos que pelo tamanho do nosso país, pela diferença social e econômica que existe entre as nossas regiões, ainda há enorme disparidade no nosso país. Obviamente que isso não é uma peculiaridade do Brasil. Se nós formos ao país mais rico do mundo, ou o país de maior PIB no mundo, Estados Unidos, e pegarmos um ícone americano, que é a cidade de Nova York, lá também nós temos a melhor e uma medicina muito ruim em alguns lugares. Então, infelizmente, ainda convivemos com uma realidade nos rincões do nosso país, um posto de saúde com esse padrão, embora tenhamos algumas ilhas de excelência, mesmo no sistema público de saúde. Se formos, por exemplo, em algumas das nossas capitais, nós temos hospitais públicos de excepcional qualidade, não só relacionado à sua estrutura física, organização, acreditação,
mas especialmente do seu staff e corpo clínico, não somente médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Outra realidade brasileira, e aí certamente refletiu muito no momento atual que nós vivemos, o governo, do ponto de vista político ou politiqueiro, enviesou para onde estava indo, adotando políticas que a maioria sabe quais, e nós perdemos leitos. Os avanços tecnológicos que existem, não conseguimos incorporar todos os necessários. Entendemos que nem tudo que é novo é melhor. Entendemos que nem tudo que é novo é para ser incorporado, mas entendemos que muito do que é novo precisa ser avaliado, estudado, mensurado, para que nós possamos ou não adotá-lo no nosso cotidiano. Então, a construção das políticas públicas foi extremamente comprometida nos últimos anos. Nossa expectativa é que, com mudanças necessárias, e essas mudanças passam por padrões políticos, deverão ocorrer especialmente dentro do nosso Congresso Nacional, mas o povo precisa estar pressionando e atento para que nós mudemos o rumo para melhor do nosso país. O médico brasileiro, de um modo geral, ainda tem muito boa formação e em vários lugares tem boa condição de trabalho. Tem piorado em alguns lugares, obviamente. Quando o médico é inquirido sobre o que ele deseja para a vida profissional dele, ele pensa muito em local que ele vai trabalhar, estabilidade que ele vai ter, remuneração, se tem condição adequada para trabalhar e de que maneira a família dele vai crescer e se desenvolver. Reiteramos que juntos, independente de pensarmos diferente, é muito bom quando pensamos diferente e discutimos no campo das ideias, porque nós crescemos, é sentarmos à mesa, discutirmos e buscarmos sempre o que é melhor para todos. União. E o trabalho tem que ser feito em equipe, quer multiprofissional, quer multidisciplinar. A minha formação foi cirurgia oncológica e eu não tenho como trabalhar adequadamente se eu não tiver suporte de uma boa equipe médica, assim como de vários outros profissionais de saúde. Tentam nos dividir, tentam nos colocar uns contra os outros. Mas se entendermos que cada um tem seu papel e protagonismo, certamente viveremos melhor. O que importa ao médico é a possibilidade de educação médica continuada, estar se atualizando, condição de trabalho, condição para a família, repetindo. Nós temos lutado muito por uma carreira de Estado para o médico brasileiro, dada a diversidade, e essa carreira de Estado que nós buscamos é a semelhança do que existe em alguns segmentos do judiciário. Nós temos defendido que isso deve ser feito na atenção básica, inicialmente, nos locais de difícil acesso e provimento, especialmente pequenos municípios. É possível interiorizar a medicina totalmente já. O que nós defendemos é que tenhamos políticas de Estado e não políticas de um governo ou de um partido. Ouvir quem conhece, estabelecer parcerias e sempre estar avaliando e controlando aquilo que nós fazemos para que nós possamos melhorar. As necessidades básicas de todos os trabalhadores de saúde estão elencadas e é bastante conhecida de todos. Nós precisamos ter habilidade, conhecimento, bons equipamentos, informação, pegar nossos dados, transformar em boas informações, que seja a ferramenta de trabalho e que nós possamos utilizá-la como uma boa ferramenta. Medicamentos, incentivo e certamente facilidade de comunicação. O que nós ouvimos sempre é que a maioria dos gestores de saúde no nosso país, e não é muito diferente na maioria dos países, pensa em diagnóstico e tratamento. Muitos já pensam em diagnóstico precoce.
Vários já falam em detecção precoce com prevenção primária ou secundária. Muitos também já falam em promoção da saúde. Mas poucos países falam em educação em saúde. Nós temos que cada vez mais sair da reabilitação, tratamento, diagnóstico precoce, prevenção, promoção e adotar em larga escala educação em saúde. Certamente isso é que vai mudar o cenário da saúde da nossa população. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Dr. Florentino. Passamos a palavra agora ao Dr. José Manuel Pavão, por favor. Senhor Presidente da Mesa, José Galo, Senhor Secretário, Henrique Silva, restantes membros da mesa, meus caros colegas, de novo a minha saudação especial aos representantes dos países de língua portuguesa, que vieram de tão longas paragens, uma saudação muito carinhosa à Filomena, que veio de Macau, ao António Guterres, que veio de Timor, não confundir, meus caros colegas, com o António Guterres, que está na ONU. Uma saudação ao Daniel, que veio de Cabo Verde. Também uma saudação muito carinhosa a todos aqueles que vieram de longe, convictos e confiados que estamos a fazer um bom papel nesta comunidade de língua portuguesa, cujo título eu relaciono e dirijo muito à maneira feliz como, suponho que foi o Carlos Vital, que construiu o tema desta primeira mesa: raízes, realidades e solidariedade. Meus caros colegas, na minha juventude, quando tive que abandonar a pequena aldeia para fazer o estudo secundário, fui para Bragança. Bragança é uma cidadezinha muito antiga que deu nome à Casa de Bragança, que é uma casa da monarquia portuguesa, lá no alto de Portugal, no ponto mais nordeste. Nós costumamos dizer em Portugal que é a cidade mais europeia de Portugal, mas que infelizmente, num triste paradoxo, é aquela que menos recebe os fundos comunitários desta Europa ou daquela Europa lá longe, do outro lado do Atlântico, que é rica e poderosa. Foi aí que nesses distantes anos da década de 50 do século passado, que havia uma revista brasileira que inundava os escritórios, os estabelecimentos dos portugueses. Chamava-se Cruzeiro. E foi aí que eu ouvi e que aprendi, que decorei e fixei de memória os nomes dessas paragens paradisíacas do Rio, o nome dos desportistas e futebolistas, o nome de alguns políticos, de um distante Jânio Quadros, de um João Goulart, de um Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde, desfolhando as páginas do Cruzeiro, eu via esse mítico Brasil que estava a construir uma cidade que hoje tenho o privilégio e o gosto de visitar. Não sei se foi aí que eu posso relacionar estes episódios de memória pessoal com aquilo a que o Carlos Vital chamou de raízes. Se não são as nossas raízes, são pelo menos as minhas raízes, ou parte das minhas raízes. Ou será que as nossas raízes, deste sentimento lusófono que hoje aqui nos reúne, estará mais longe, na carta do Pero Vaz de Caminha? Se este episódio luso-brasileiro, que eu aqui estou a relatar como nota introdutória, é certamente alargado aos restantes países que falam a língua portuguesa. Há um episódio na obra portentosa de um poeta, também ele nosso colega, já falecido, médico, chamado Adolfo Rocha, mas que vocês conhecerão naturalmente com o nome de Miguel Torga, que um dia, num passado não muito distante em São Paulo, num congresso, perante um conflito que se
iniciou entre alguns dos interventores, ele habilmente e com grande astúcia disse: meus amigos, por que discutem? Afinal, estamos todos a falar a língua portuguesa. Bom, são estes e outros episódios que ao longo de mais de 5 séculos nos uniram e naturalmente construíram as nossas raízes. Mas que realidade é a nossa neste início do século XXI? Vivemos, felizmente, a maior parte dos nossos países numa democracia mais ou menos instalada, mais ou menos assegurada, com acesso a todos, com responsabilidade social e, na maior parte dos casos, solidária. E se nenhum de alguns dos nossos países ela está encrustada, bem plantada, bem enraizada, em alguns outros, felizmente, estará a caminho desse horizonte que todos desejamos de igualdade e fraternidade. Dizia-me o Dr. António Almeida Santos, que foi um ilustre presidente da Assembleia da República de Portugal, que a língua portuguesa era o mais importante assunto e tema que todos nós devíamos refletir e estudar. E quando nós congeminávamos sobre a importância da língua, que ao fim e ao cabo a matriz é aqui o elo, o cimento de união entre todos nós, ele dizia o seguinte: quando num tempo futuro, isto que vos vou dizer não é ficção, não é uma utopia, é um horizonte que todos nós desejamos, quando num futuro distante as fronteiras geográficas se esbaterem e diluírem, quando as identidades se aproximarem, quando todos os cidadãos forem cidadãos do mundo, aí as nossas pátrias vão ser a nossa língua. E é sobre estas questões que nós temos que refletir. Estamos hoje aqui no início do nosso Congresso da Comunidade de Língua Portuguesa. Reconheço a dificuldade que alguns de nós tiveram nas suas deslocações, pelo peso da distância, mas animados pela esperança de sucesso que daqui poderá decorrer. Julgo que na Assembleia que teremos, que é obrigatório fazermos dentro da comunidade que representamos, que há assuntos muito importantes a debater. E esses assuntos estão no âmbito deste terceiro referência temática, que é a solidariedade. Julgo que os nossos desafios, para além daquilo que está já escrito e registado no passado recente, se refletem na formação. Sobretudo na formação daquela fase etária dos nossos companheiros e colegas que se relaciona com a sua especialização. Acho que nós devemos preocupar-nos com as questões da sua mobilidade e do seu acesso e devemos, se não for muito atrevimento ou ousadia do meu pensamento, bater à porta dos dirigentes e responsáveis políticos para arquitetarmos ou alcançarmos uma maneira de podermos garantir uma mobilidade, seja através de vistos temporários, seja daquilo que for. Mas nós temos no nosso horizonte uma grande preocupação a alcançarmos. É uma mobilidade e uma quase livre circulação. Estes são os nossos grandes desafios. Julgo que esta nossa comunidade que aqui representamos e que hoje entendeu abordar raízes, realidades e solidariedade, essa solidariedade está assente na nossa língua. Desejo vivamente que esta comunidade, que estes também corajosos marinheiros, como dissemos há bocado, que representam a nossa comunidade, sejam capazes de, através do seu sacrifício, de, através da sua capacidade estratégica, da sua competência criativa, sejam capazes de deixar no seu rasto de trabalho uma obra e umas portas abertas para aqueles mais jovens que estão na fase mais importante, mais crucial das suas carreiras, tenham capacidade de procurar nos nossos países aquilo que mais e melhor entenderem ser do seu interesse.
caros amigos, para além daquilo que nós fomos capazes de trazermos as nossas experiências de cada um dos nossos países, as realidades de cada uma dos nossos países, nós temos que saber partilhar a sabedoria. E partilhar a sabedoria, dar a mão entre aqueles que têm e aqueles que precisam, saber partilhar será talvez o expoente máximo e o melhor padrão para nós representarmos aquilo que o Carlos Vital entendeu como uma destes 3 temas que aqui hoje quis apresentar. A solidariedade. Vamos ver se somos capazes. Pela parte que me toca, estou profundamente convicto que saberemos alcançar este desiderato. Muito obrigado. Próximo palestrante, professor Aníbal Gil, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, que certamente é extremamente honroso e diria mais, que é extremamente ousado, porque certamente também não correspondo àquilo que a plateia pode esperar. Eu vou abordar, talvez a minha apresentação venha a ser extremamente conflitiva, e eu tentarei tratar alguns conflitos a partir de alguns textos da literatura portuguesa que colocam, ao meu ver, as figuras do herói e do anti-herói, dos conflitos da nossa cultura lusitana. No meu currículo, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, porque me dá muita honra, é ser membro brasileiro da Academia de Ciências de Lisboa, que é um canal para mim de comunicação com a cultura em Portugal. Eu gostaria de começar a pensar assim um pouco na construção do Império Ultramarino Português, que começa em 1415 com a conquista de Ceuta, que tem o seu crescimento essencialmente ao longo do século XV e XVI, e que talvez do ponto de vista histórico nós poderíamos considerar o seu fim com a independência de Timor-Leste em 2002. Portanto, um longo período de, se eu não me engano, 584 anos, ou seja, um longo império. E esse império que nós aprendemos através dos Lusíadas, que talvez tenha sido parte da formação de muitos de nós, e que nos apresenta o aspecto heróico. E nem sempre a gente se apercebe do anti-herói do império colonial ultramarino, e aquilo que talvez tenha ficado em nós como atávico, profundamente atávico. Se eu pegar, por exemplo, um outro texto, mais ou menos da mesma época, dos Lusíadas, que são peregrinações, não é? De Fernão Mendes, onde ele que viajou, que participou, que foi em inúmeros países, foi talvez um dos primeiros portugueses a chegar no Japão, que teve uma vida extremamente atribulada, ele tem narrativas que nos são muito ilustrativas dos conflitos daquilo que eu chamaria da construção da nossa própria noção cultural. Os senhores me permitem, eu sou muito desorganizado, mas eu vou tentar ler aqui alguns pequenos trechos de alguns textos que me parecem muito importantes.
Um deles eu não vou ler, é um texto longo, eu vou resumi-lo, é a descrição de como é que uma nau portuguesa se confronta com uma nau pirata no Oceano Índico, e aí que é difícil saber quem se chama pirata, porque eles destroem de uma forma extremamente cruel todos os outros para tomar os seus bens. A grande característica dos impérios ultramarinos europeus, do qual o português foi o primeiro, em que depois os holandeses, franceses, ingleses foram destituindo Portugal de suas conquistas, é o exercício da crueldade. E o exercício da crueldade com uma única finalidade: é a aquisição de bens, é a expropriação de bens. É a ausência de qualquer linha mínima ética e moral para apropriar-se. E este é o grande dilema. É o dilema que nós vivemos hoje no nosso país. É o dilema que os países africanos, de ex-colônias de diferentes impérios ultramarinos, vivem. É o problema da corrupção, do roubo, da desmedida da aquisição de bens. Se existe um problema na saúde brasileira, é o problema de uma coisa desmedida de falta de probidade, que não é uma coisa nova. Isto é atávico da nossa cultura. Eu diferenciaria talvez dois tipos de conquista ou populações que se estabeleceram nas Américas. Um grupo de peregrinos que eles não saem para conquistar, eles saem fugidos para adquirir a liberdade de viver. Eles saem por ideal. E todos os grupos, que sejam portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, que saem para adquirir bens, para expropriar. É a noção de que se chega e se toma posse. E quando eu olho hoje, nas nossas estruturas de governo, as pessoas chegam e tomam posse de seus cargos para expropriar, através de diferentes mecanismos. Se for em relação à saúde, é a negociata na compra de medicamentos, de órteses, próteses, e vai daí para fora. Não é? Isto é atávico. Nossa sociedade não adquiriu a noção de que ela primeiro precisa aprender a ser e não a adquirir a ter. Este talvez seja o grande problema da nossa cultura imperialista. Eu estou falando dos impérios das conquistas iniciadas no século XV, mas que nos marcam profundamente. Se eu for querer discutir as realidades de nossas raízes, eu diria que a realidade de nossas raízes é a busca de adquirir o bem. São muitos os textos na literatura de língua portuguesa que tratam do assunto de uma forma extraordinária. Peregrinação é um texto realmente, ainda que seja coetâneo ao texto de Camões, é um texto que nos traz não a idealização de um império, mas a realização de um império. Se eu pegar um texto, por exemplo, o Sermão do Bom Ladrão, do Padre Vieira, onde ele vai nos ensinar a conjugar todos os verbos relacionados a roubar em todos os tempos e modos, que era a situação do seu tempo, eu diria que seria um texto extremamente atual aqui no Brasil. E diria mais, em quase todos os países de língua portuguesa, África, Moçambique, não é? Onde o que falta não são recursos, o que falta não são riquezas, mas é a expropriação das riquezas,
É a falta mínima desse delineamento ético que coloca grande parte da população num sofrimento contínuo, intenso e, mais do que isso, sem esperança. Talvez o grande ponto da nossa cultura de língua portuguesa é a saudade. É a saudade daquilo que não se tem e não se terá. É a saudade de um futuro, não é a saudade de um passado. Tá? Eu acho que isso é extremamente importante. Se nós não identificarmos esses espinhos de nossas raízes, nós podemos não ir ao encontro da solução para a construção de um futuro. Há um pequeno livro, uma novela, um conto, que eu acho que é muito paradigmático do nosso ser lusitano ou do nosso ser lusófono, que é do Miguel Torga, que foi citado, médico, otorrinolaringologista, não é? Que é o Senhor Ventura, que é este homem nascido numa pequena aldeia, na extrema pobreza, que ele se muda para a capital, entra no exército, e que a sua vida, por isso é Ventura, e eu me lembro de Dom Manuel Venturoso, essa Ventura que tem tanto bem quanto mal, que é a busca. Não é? Este homem que sai e que vai parar na China. E lá ele se mete em todas as confusões possíveis. Em ópio, em roubos, em revoluções, sempre do lado do ter. Mas ele guarda em si valores desconectados da realidade. Ele é um homem que guarda uma fidelidade profunda aos seus amores, aos seus amigos, para os quais ele é capaz de dar sua vida, de se envolver em grandes confusões, para a sua mulher amada que nunca o amou e que ele lhe dá tudo o que tem e que o abandona. E ele perde tudo e ele volta para a sua terra, tenta reconstruir. E o seu filho, ele o recebe de volta e num processo cíclico vai parar exatamente onde o seu pai começou a sua vida. Eu acho que esse aspecto cíclico é que tem que ser rompido. A história do Senhor Ventura, que é essa coisa venturosa de se sempre querer o ter, quase sempre termina no não ter, na própria autodestruição. Por isso que eu digo que é a saudade do futuro que nos falta. O que temos é o futuro que não temos. E que quando tudo parece que estamos conquistando, perdemos. E por que perdemos? Porque nós não construímos os valores essenciais. Nós não nos tornamos gente, nós nos tornamos proprietários. Se eu abrir os jornais, se eu abrir as revistas, entrar dentro de todos os meios de comunicação, o que é que nós teremos semana após semana, dia após semana, mês após mês, ano após anos e anos aqui no nosso país? Cada dia é a revelação de um roubo maior. E eu não encontro pessoas que se tornam felizes. Não encontro. Indo ou não para a cadeia, não encontram o sentido de suas vidas. O sentido de suas vidas é aquele segundo colonizador. É aquele homem simples que guarda em si valores de família, valores de lealdade, valores de amizade. E este é o conflito. Esse é o conflito das conquistas. Esse é o conflito onde algumas utopias foram construídas, ou se tentou construir. Me referiria, por exemplo, à utopia da educação. Imaginem os senhores e as senhoras
em pleno início do século XVI, aqui no Brasil, se coloca filhos de índios com filhos de colonos para alfabetizar, o que em Portugal não se fazia para todos. Portanto, é uma história muito bonita, da expectativa de que a educação ela possa transformar e construir a pessoa. Um dos frutos dessa educação é o próprio Antônio Vieira, que saiu dessas escolas jesuíticas, onde todos tinham acesso e não havia discriminação. Eu diria que a experiência das missões no sul da América Latina, da América do Sul, não é? São as utopias. São as utopias que talvez possam nos transformar. Hoje nós temos utopias. Nós temos a utopia de que nós possamos dar saúde a todos. Que nós possamos ter critérios equitativos. Que possa haver justiça. E quando nós pensamos em bioética, nós pensamos exatamente neste caminho utópico de um bem que está acima dos interesses e dos conflitos do ter. Onde a pessoa ela é mais importante do que ela pode representar em termos de lucro. Talvez esses sejam, para a nossa comunidade médica de língua portuguesa, um dos grandes desafios. É um desafio cultural. É cultural porque, como herdeiros de um império ultramarino, existe atavicamente em nós esse desejo da conquista, da expropriação, do domínio, do poder, que se representa, por exemplo, no Brasil, escravos alforriados que compravam escravos, uma prática comum, ou seja, a reprodução do modelo do domínio, do poder, da exploração. Se nós não tivermos a capacidade de nos reformularmos, de descobrirmos os valores mais essenciais, de colocar na nossa prática do cotidiano as nossas teorias éticas e bioéticas, nós não fecharemos o ciclo da felicidade. Muito pelo contrário. Como o Senhor Ventura, terminaremos o ciclo abandonados e os filhos recomeçando o mesmo ciclo de abandono, de sofrimento, de venturas desaventuradas. Os senhores me perdoem porque talvez eu tenha dado um toque um pouco negativo às coisas. Mas se nós não descobrirmos as raízes nossas, e não nossas só culturais, essas atávicas, essas que estão dentro de nós, talvez a gente não seja capaz de superá-las. Se a gente não for capaz de ter o outro lado da aventura, o lado aventuroso, da busca do bem, da utopia, nós não sejamos capazes de transformar estes ciclos que se repetem de destruição, de infelicidade, de pobreza, pobreza humana. Que esse congresso, que os senhores me deram o privilégio de poder participar, ele represente essa reflexão do mundo médico, lusófono, na busca de valores maiores, na busca da superação, não como médico, mas como cidadãos, capazes de interferir na sociedade, uma sociedade doente, profundamente doente, que necessita de remédio. Hoje, mais do que sermos médicos de pessoas, nós deveríamos ter a consciência de que, como todas as pessoas com capacidades de utopias, deveríamos buscar o remédio da sociedade. Tá? Aquilo que pode permitir que a gente supere as nossas mazelas e que a gente possa um dia fazer com que Lusíadas represente a conquista do bem, desse império
que vai além do ter, o império do ser. Eu agradeço terem me dado a oportunidade de estar com este grupo de pessoas que vêm de tantos lugares, porque eu tenho a certeza de que as distâncias que parecem nos separar, elas nos unem por aquilo que temos em comum, pelos nossos ideais, pelas nossas utopias. Passo agora para proferir a sua palestra o doutor Francisco Pavão, que fará a mensagem dos jovens médicos da CNLP. Muito bom dia. Como refere o hino brasileiro, se o Brasil é um país gigante pela sua própria natureza, eu atreveria-me a dizer que também é gigante pela forma como acolhe e recebe os seus colegas de países irmãos. Neste sentido, permitam-me cumprimentar com especial apreço o Sr. Presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e também Presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Carlos Vital, e transmitir em nome dos jovens médicos desta comunidade que muito agradecemos o seu empenho e dedicação que tem dado a esta comunidade. Permitam-me também, na sua pessoa, cumprimentar toda a audiência, em especial o Dr. Juan Marques, que aqui representa a Associação dos Médicos Lusófonos da Venezuela e que está aqui, mais uma vez e pela segunda vez, nesta comunidade, para reforçar estes laços e estreitar esta nossa parceria. Cumprimentar com especial apreço também e com imensa consideração a senhora vice-reitora da Universidade do Porto, a universidade da minha cidade, e a senhora diretora da Faculdade de Medicina, faculdade onde tive o prazer e a honra de fazer parte da minha formação médica. Também com especial atenção ao senhor professor Rui Nunes, coordenador deste curso de bioética, que é um exemplo grande da cooperação académica e científica, neste caso, de que a comunidade médica se reveste. Caros colegas, há cerca de um ano, até há menos de um ano, reunimos no Porto, momento de grande importância para esta comunidade, pelos temas debatidos, mas também por algumas decisões, e esses temas passaram desde defender a qualidade da saúde no espaço lusófono, a mobilidade e a formação da capacitação, a saúde mental e a violência, mas também a língua de todos nós e a pátria de cada um destes nossos países irmãos. Mas foi neste congresso, no 7º Congresso e na sua 10ª Assembleia Geral, que foi proposta e decidida a formação de uma task force de jovens médicos da comunidade médica de língua portuguesa. Ora, esta task force reveste-se de uma grande visão estratégica, diria, porque se não envolvermos os jovens neste compromisso do que é esta comunidade de um espaço comum, e se não for com a sabedoria daqueles que há mais tempo estão connosco, na formação desta comunidade, não vamos construir o futuro e não vamos garantir esse futuro. Pois, nesse sentido, cumprimento com muita amizade o Dr. Nívio, a Dra. Nayara, o Dr. Fernando, que representam os jovens médicos do Brasil, e o Dr. António, que está aqui também e que representa os jovens médicos de Timor-Leste. Mas esta comunidade conta já com 1 a 2 jovens médicos de cada país da lusofonia. Desta vez, lançou-se o mote e lançou o nosso Presidente sobre as raízes, realidades e solidariedade. Independentemente dos outros temas que aqui vamos discutir ao longo deste dia e meio, de grande importância e muito atuais, estou certo que os temas já tratados, que temos vindo a discutir, que hoje vão ser falados e que esperamos escrever e alcançar no futuro, não podem esquecer as raízes de cada um de nós, as realidades atuais
e a solidariedade entre todos, entre estes países irmãos. É assim que, neste sentido, e desde há um ano, com o apoio destes jovens médicos, a comunidade médica tem o prazer de vos apresentar o seu novo site. Podem, a partir de hoje, escrever em cmlp.org.br e ver o site que foi construído e que está ao dispor de todos. Temos uma das partes que é a comunidade, onde se fizerem ou carregarem por cima de cada nome de cada país, terão acesso à informação e aos contactos de cada associação médica ou de cada ordem dos médicos, com os seus bastonários e os seus presidentes. Isto reveste-se de uma enorme importância, porque estamos mais próximos, temos mais informação, partilhamos melhor e assim somos mais acreditados. Por outro lado, e já vos foi entregue nesta manhã, semestralmente vamos lançar um boletim com novas ideias, onde vamos partilhar o trabalho desenvolvido ao longo do tempo e que é também uma forma de estarmos mais próximos. Mas, caros amigos, é desta forma, com estas novas tecnologias, que também temos vindo a Presidência e a Secretaria da Comunidade, junto dos nossos bastonários e presidentes de associações e com os jovens médicos, a fazer parcerias e contactos essenciais ao desenvolvimento desta comunidade. Serve disso, para exemplo, a presença da comunidade médica na última reunião da Confemel, da quais Portugal e Espanha agora fazem parte, e por isso cumprimento o seu Presidente, que estará connosco durante estes dias, e que se reveste também de enorme importância esta partilha de informação e de contacto. Mas temos sido contactados também por vários congressos de diferentes sociedades médicas que, dentro dos seus trabalhos, querem preencher, seja com a medicina interna nos países da lusofonia e formas de cooperação. Este vai ser o Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna em Portugal, já durante este mês de maio. Seja o congresso que está a decorrer hoje em Portugal, até sexta-feira, é o Congresso Luso-Brasileiro de Medicina Intensiva, entre outros. Mas também temos tido o convite de organizações de saúde, por exemplo esta, que aqui partilho convosco, que é uma organização que compreende ou integra vários profissionais de saúde, não só médicos, de todos os países lusófonos. De todos os países lusófonos. Eu tenho o prazer de fazer parte, recebo todos os e-mails de partilha neste grupo que é o IFA e que é uma plataforma de informação em saúde. E por isso, convoco ou transmito aqui o convite para todos se associarem a esta plataforma, pois é uma plataforma muito interessante de partilha de informação. São médicos que partilham, representantes até políticos da Organização Mundial de Saúde, de outras grandes organizações não governamentais, até de ministérios, e que partilham informação sobre os países e sobre esta comunidade. E que agora a comunidade médica, depois da Assembleia da Manhã, poderá vir a fazer parte. Por outro lado, fomos também contactados e estivemos para ter presente aqui entre nós o Presidente do Fórum Europeu de Saúde, uma das mais importantes organizações que debatem a saúde na Europa e que todos os anos faz um congresso de grande qualidade e que este ano convidou a que 3 jovens médicos estivessem presentes nesse seu congresso que decorrerá no mês de outubro. Por isso, são oportunidades de partilha, de constante contacto, são estas que temos de motivar entre esta comunidade. Caros colegas, pessoalmente, eu sou um jovem e orgulhoso jovem médico português, mas acima de tudo, um orgulhoso jovem médico lusófono. E estou certo que os meus colegas e jovens médicos partilham o mesmo sentimento. Tenho tido a oportunidade, durante a minha especialidade em saúde pública, de estar em contacto com os diferentes sistemas de saúde da lusofonia. A Guiné-Bissau, onde estive há uma semana na Ilha Formosa, tão distante e tão difícil de lá chegar. No Cachito, em Angola, onde partilhei contacto com enfermeiros e com muitos médicos de diferentes especialidades. E creio que só este contacto permanente nos poderá levar àqueles que são os nossos desafios para a construção de um espaço comum de partilha de conhecimento, de informação, mas sobretudo
na vontade de construir uma saúde lusófona. E é neste sentido que, em nome dos jovens médicos desta comunidade, gostaria de fazer aqui o desafio e de exprimir este desafio ao Presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e aos seus representantes, da criação de um primeiro observatório lusófono de sistemas e políticas de saúde. A Europa já tem, outros países europeus já o têm, e nós, comunidade médica, com a coordenação dos presidentes das associações médicas, dos bastonários e desta comunidade, estou convicto e estamos convictos, nós jovens médicos, que com o apoio da academia, das universidades, de organizações não governamentais ou estaduais, poderemos ter neste observatório mais um sistema de partilha, sobretudo do conhecimento das nossas realidades e fazer uma análise séria do nosso desenvolvimento. Assim, gostaria de terminar, para não me alongar muito mais nestas palavras, agradecer uma vez mais a nossa presença e agradecer em nome dos jovens médicos esta oportunidade desta breve mensagem. Mas pedir-vos a atenção para estes jovens médicos, porque é a garantia neles que está o futuro desta comunidade. E estou certo que pela vontade de trabalho, pelo seu dinamismo e por sermos de uma geração da globalização, estou certo que estamos aptos a apoiar com muito empenho esta comunidade. Desta forma, despeço-me na nossa língua, mas com um poema e nas palavras de um poeta angolano, que diz: a minha língua é uma maresia infinda. Quando abro a boca, voam aves de imenso azul e ouvem-se calemas bravas, brisas, poemas que andas e ondas baixinhas a bordar marés, na orla imensa de oceanos e continentes. Representa bem aquilo que é esta comunidade e os objetivos que temos pela frente. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, temos 10 minutos ainda. Quem quiser fazer uso da palavra para fazer alguma pergunta aos palestrantes, está franqueada a palavra. 10 minutos, nós vamos ter só. Bom, o Carlos Vital. Já que sobra um espaço, vamos aproveitá-lo. Eu queria perguntar ao Dr. Francisco Pavão, e antes elogiá-lo pela brilhante apresentação, perguntar como poderemos efetivamente dar vida a este observatório que aqui foi apresentado, porque me parece ser um espaço também extremamente importante para que nós possamos compartilhar as dificuldades, nossos problemas e até ousar emitir propostas de soluções para essas circunstâncias que nos desafiam. Muito bem. Bom, eu creio que a proposta deste primeiro Observatório Lusófono de Sistemas e Políticas de Saúde, em primeiro lugar, bebermos da experiência de outros observatórios já constituídos e que na Europa existe também em Portugal. Aqui no Brasil também existe um observatório de políticas de saúde, já tive conhecimento disso e até andei a pesquisar, mas estou certo que poderemos, junto da comunidade médica, depois do entendimento e da aprovação da própria comunidade, com as associações e das ordens dos médicos, chegar a um modelo do que poderia ser este observatório, sendo este modelo apoiado por fundações, organizações, até por universidades, e constituir, lançando já aqui o desafio à Universidade do Porto e à Faculdade de Medicina, com a contratação de 1 ou 2 ou até 3 jovens investigadores da área médica e que poderiam ser financiados através desta comparticipação das fundações e organizações e, eventualmente, da comunidade médica, pois com isso poderia fazer-se ao longo dos anos e todos os anos certos artigos
para se conhecer e certas revisões dos sistemas e políticas de saúde destes países. Aquilo que há geralmente na literatura são coisas muito dispersas, e aqui a vantagem é de já termos em reunião, em comunidade, todos estes conselhos reunidos e podermos vir, com o apoio das universidades e das faculdades que muito têm apoiado, fazer então uma intervenção em conjunto e avaliar, analisar de cima essa intervenção e depois então dar a conhecer quais as nossas realidades com esta possibilidade de escrever com os nossos jovens investigadores quais os sistemas de saúde, como é que eles se comportam e também as políticas de cada país, e que muitas delas poderão ser parecidas ou então através dos exemplos dos outros países que já tenham políticas de saúde mais evoluídas ou mais adaptadas às realidades e circunstâncias, usar como exemplo. Muito bem, eu acredito que aqui no Brasil faremos esforços nesse sentido e penso que aprovado pela comunidade médica é um espaço que abre perspectivas e construções que vêm ao encontro dos nossos mais legítimos anseios e interesses. Bom, vamos ao almoço. Peço para o professor Henrique entregar os certificados dos palestrantes. Está aí, professor Henrique, o certificado dos palestrantes. A todos, nosso muito obrigado. Agradecer a forma como foi muito bem colocado. Os nossos agradecimentos. Lembramos a